O cheiro de fermento, que antes era promessa de pão quente, agora era só um lamento, abafado pela poeira. Josefina tinha R$ 15.000 de dívida no banco e o prazo final era na próxima segunda-feira. A placa de ponto do doce balançava torta, como se também sentisse o cansaço dos quase 30 anos da confeitaria. Aquela manhã, nem um único cliente tinha passado por ali, e o aplicativo de entregas já tinha notificado o cancelamento do único pedido que surgiu. Em meio aos balcões vazios e os fornos frios, ela se sentia um fantasma na própria vida. A mão direita doía de tanto amassar massa, mas a dor doía mais fundo, no peito, uma pontada antiga que vinha da vergonha. Não era apenas o risco de perder a confeitaria, o sonho de uma vida inteira. Era a humilhação de ter chegado ali por causa da confiança cega em alguém da família. E o pior, por causa do orgulho que a impedia de pedir ajuda. Patrícia, a filha, entrou na loja varrendo o chão com um olhar de preocupação. Ela era a única ali, o alicerce que ainda restava na vida de Josefina. Mãe, não tem como mesmo? Patrícia perguntou. A voz baixa, quase um sussurro para não quebrar o silêncio pesado. Ninguém da igreja consegue um empréstimo para a senhora? Josefina balançou a cabeça, sem olhar para a filha. Não, Patrícia. Já tentei tudo. Ela não podia dizer a Patrícia que tentar tudo não incluía a pessoa que poderia ter feito a diferença, a única que talvez pudesse. O que restava da amizade com Elzira tinha sido cortado, sem perdão, pelo mesmo orgulho que agora ameaçava sua existência. Tudo começou há uns 5 anos, quando Toninho, o sobrinho, apareceu com um sorriso largo e um projeto daqueles. Ele prometeu que a fortuna voltaria para a família. Tinha uma oportunidade única de comprar uma máquina importada para extrair óleo de dendê, algo que revolucionaria o mercado local, disse ele. Tia, é coisa de 1 ano no máximo, o lucro paga tudo e ainda sobra pra gente montar mais umas 10 dessas. É a virada da nossa vida, garantia Toninho, os olhos brilhando com uma ambição que Josefina, com a sabedoria dos seus 50 e poucos anos, deveria ter desconfiado. Mas Toninho era filho da irmã falecida, e Josefina sempre sentiu um dever quase maternal por ele. O menino, que ela via como o braço direito da irmã, era agora um homem. E o ponto do doce que sua mãe tinha começado era próspero. Ela tinha uma poupança que guardava para a aposentadoria, o resultado de 3 décadas de farinha nas mãos e o suor da testa. R$ 10.000, um valor considerável para os padrões dela. E sem pensar 2 vezes, impulsionada pelo desejo de ver o sobrinho prosperar, e talvez pela vontade de mostrar que era capaz de ajudar a família, ela entregou. É para você, Toninho, mas paga direitinho, viu? Não me deixa na mão, disse ela, com um tom mais de aviso do que de cobrança. Os primeiros meses foram cheios de promessas. Toninho ligava, dizia que estava quase lá, que a máquina já ia chegar. Depois, os telefonemas diminuíram. Os quase lá viraram desculpas esfarrapadas, até que ele parou de atender. Josefina tentou contato com outros parentes, mas ninguém parecia saber do paradeiro de Toninho, ou preferiam não se meter. O dinheiro, que era para um futuro seguro, escoava como açúcar molhado. O orgulho a impedia de contar a quem quer que fosse a verdade completa. Ela dizia que o negócio estava indo devagar, tive uns imprevistos, mas jamais admitia que o golpe viera de dentro da sua própria linhagem, que ela havia sido enganada. O ponto do doce começou a sentir o peso, e o sorriso de Josefina, antes tão doce quanto seus bolos, amargou. Ela sabia que tinha perdido mais do que dinheiro. Tinha perdido uma parte da fé nas pessoas. E o que era pior, tinha perdido a voz para falar sobre isso, até mesmo com Elzira, a amiga de uma vida inteira que sempre esteve lá, antes mesmo de existir o ponto do doce. Josefina remexeu os últimos trocados na caixa, o tilintar vazio era uma melodia triste, não dava nem para o açúcar do dia seguinte. O forno, sua velha e fiel companhia por tantos anos, parecia olhá-la com um desânimo que ela reconhecia. Tentou ligar para um fornecedor amigo, daquele tempo em que as contas eram acertadas no mês seguinte, no aperto de mão. O tom do outro lado da linha, antes caloroso, estava agora formal, distante. Dona Josefina, a gente entende, mas a crise tá para todo mundo, sabe, não consigo segurar mais. A voz, que já tinha sido a de um jovem que ela viu crescer, agora era de um gerente preocupado com metas. Ela desligou, sentindo um gosto amargo na boca, pior que café sem açúcar.
as horas se arrastavam na confeitaria. Patrícia, que tinha ido ao supermercado da esquina para ver se encontrava alguma promoção de última hora, voltou com uma sacola murcha de pães de forma amanhecidos. A única coisa que o dono do mercado, um cliente antigo, aceitou fiar. Josefina viu o esforço da filha, o cuidado em não deixá-la perceber a dimensão do desespero nos olhos de Patrícia. A jovem se sentou no banquinho atrás do balcão, ajeitando as mercadorias na prateleira vazia. Mãe, a gente vai dar um jeito. Sei que vai. O Senhor não desampara a gente. Patrícia tentava animar, mas as palavras pareciam finas demais para a muralha de preocupação que Josefina sentia. Tem gente que confunde lealdade com obrigação, e passa a vida pagando uma dívida que nunca foi dela. Josefina apenas assentiu, os olhos fixos na poeira dançando nos raios de sol que invadiam a loja pela porta entreaberta. O peso nos ombros era físico. Imaginava o que Patrícia pensaria se soubesse a verdade completa, a fonte real daquela ruína. A humilhação se misturava ao medo. O que seria dela sem o ponto do doce? Aquele lugar era mais que uma loja. Era a história delas, o suor da mãe, as risadas da família, os primeiros bolos que Patrícia ajudou a decorar. Naquele domingo, a missa na igreja do bairro foi ainda mais difícil de suportar. O sermão do padre Sebastião falava sobre perdão, sobre soltar as amarras do passado. Josefina sentiu um incômodo, como se o padre soubesse exatamente onde a ferida estava. As palavras entravam por um ouvido e saíam pelo outro, abafadas pelo barulho de seu próprio orgulho. No final, Patrícia se aproximou do padre, e Josefina ouviu um pedaço da conversa. Padre, a gente está precisando de um milagre lá em casa, Patrícia disse, a voz baixa. Padre Sebastião, com a sabedoria que só os anos e a fé ensinam, pousou a mão no ombro da menina. Às vezes, minha filha, o milagre não é o que a gente recebe, mas o que a gente decide dar. Principalmente quando se trata de perdão. Josefina apressou o passo, fingindo não ter escutado. Não havia perdão para dar ali. Não ainda. A noite de domingo chegou arrastada, densa. Patrícia dormiu cedo, exausta. Josefina não. Ela se deitou na cama, mas o sono parecia um luxo que ela não podia pagar. A cabeça fervilhava, cada dívida, cada promessa quebrada, cada centavo perdido girava em uma roda gigante infernal. Ergueu-se o corpo pesado, e foi para a cozinha. A casa estava mergulhada num silêncio profundo, que antes a acalmava, mas agora parecia amplificar seus próprios pensamentos. A geladeira roncava baixinho. Abriu-a, pegou um copo de água gelada, a garganta arranhava de tanto nó engolido. Sentou-se à mesa da cozinha, a mesma mesa onde Patrícia tinha feito a observação mais cedo sobre os milagres e o perdão. A casa dela, um sobrado simples que ficava nos fundos da confeitaria, era o último refúgio. Ali naquele espaço tão familiar o tempo parecia parar. A gente espera o raio, mas o céu se abre de mansinho. O que a gente precisa às vezes, chega sem alarde. O relógio de parede, um presente de sua mãe, fazia um tic-tac que ecoava no vazio. Josefina observou o ponteiro dos minutos se mover devagar, cada segundo uma eternidade. Era madrugada, e com ela, uma estranha clareza começou a se instalar. Não era um barulho externo que a acordou, nem uma mensagem urgente. Era a ausência de tudo. A ausência de clientes, a ausência de soluções, a ausência de Toninho, a ausência de Elzira. Patrícia tinha razão. O milagre não era o que se recebia, mas o que se dava. E Josefina não tinha dado nada em anos, só se fechado em si mesma. A frase de Patrícia, a senhora não consegue dormir direito, né? A gente precisa de paz, veio à tona não como uma pergunta, mas como uma afirmação dolorosa. A paz. Ela não tinha paz. Há anos. E por quê? Por causa da vergonha, do orgulho ferido, da raiva que nutria. Seus olhos pousaram na foto antiga, desbotada pelo tempo, presa na geladeira com um imã de geladeira em formato de bolo. Era ela e Elzira, jovens rindo abraçadas, com farinha nos cabelos. Elas tinham uns 20 anos talvez. No dia da inauguração do Ponto do Doce. Elzira, a amiga que a apoiou em tudo, a irmã que a vida não lhe deu, e que ela tinha afastado. Não foi Toninho quem causou a briga. Foi Josefina quem se calou, quem guardou para si a dor do golpe, e na sua teimosia,
parou de falar com Elzira por uma bobagem, uma má interpretação sobre um outro assunto, algo tão pequeno agora, mas que na época pareceu gigante. A Elzira, que tinha visto construir tudo aquilo, tijolo por tijolo, e depois amassar farinha com um sorriso. O silêncio da madrugada tornou-se um espelho. Ela via ali não só a dívida, mas a si mesma, encolhida, amargurada, presa por uma escolha que ela mesma fizera, anos antes, muito antes do golpe de Toninho. A raiva que sentia de Toninho era uma máscara para a raiva que sentia de si mesma por ter sido tola, e por ter permitido que seu orgulho corroesse a amizade mais importante de sua vida. A ausência de Elzira, que ela nem ousava pensar, era um buraco maior do que qualquer dívida de banco. Às vezes, a gente só percebe que é livre quando a dor insiste em mostrar a chave enferrujada que a gente mesmo guardava no bolso. Naquele momento, enquanto a cidade dormia, Josefina sentiu um clique. Não era a solução para os 15 mil reais, não ainda. Mas era o reconhecimento do seu maior erro. A chave para a paz que Patrícia mencionara, o milagre do perdão que o padre Sebastião tinha pregado, não era para o outro. Era para ela mesma. Era para ela se libertar. E a libertação passava por um nome, Elzira. Ela precisava falar com Elzira. Não para pedir dinheiro, não para pedir ajuda com a dívida, mas para pedir perdão, para se perdoar, para tentar remendar algo que ela, em sua cegueira, havia desfeito. O amanhecer pintava o céu com tons de rosa e azul, e Josefina sentiu um fio tênue de esperança, não pela confeitaria, mas por si mesma. O amanhecer pintava o céu com tons de rosa e azul, e Josefina sentiu um fio tênue de esperança, não pela confeitaria, mas por si mesma. Aquele fio tênue de esperança não desatou o nó do dia para a noite. A segunda-feira chegou com a mesma ameaça. O celular de Josefina tocou incessantemente com o lembrete do banco. Mas a maior urgência agora não era a dívida financeira, e sim a moral. Patrícia, percebendo a mudança na mãe, a inquietação diferente, perguntou: "Mãe, a senhora está bem?" Josefina respondeu, pela primeira vez em anos sem desviar o olhar: "Preciso fazer algo que devia ter feito há muito tempo, minha filha. Pedir perdão." Patrícia apenas assentiu, um sorriso discreto surgindo em seus lábios como se soubesse exatamente para onde a mãe estava indo. Ainda com o coração pesado, Josefina caminhou até a casa de Elzira. Cada passo era uma briga contra o orgulho que ainda sussurrava em sua mente. Bateu na porta e esperou. Elzira atendeu, a surpresa em seu rosto substituindo a expressão de sempre. Houve um silêncio constrangedor. "Elzira, eu vim te pedir perdão." Josefina finalmente conseguiu dizer, a voz embargada. "Por tudo. Pela bobagem, pela minha teimosia. Por ter me afastado, por ter deixado o orgulho falar mais alto." Lágrimas escorriam pelo rosto de Josefina. Elzira, que parecia ter envelhecido 10 anos desde a última vez que se viram, apenas a abraçou. Um abraço apertado, que durou uma eternidade, desfazendo anos de mágoa em um só instante. Não houve menção de dinheiro, de dívidas, de Toninho. Apenas o reencontro de duas almas amigas. Os dias seguintes não trouxeram um milagre financeiro instantâneo. A confeitaria ainda estava vazia, a dívida ainda pendia como uma espada. Josefina teve dias de recaída, de desânimo, quando a velha angústia batia à porta de novo. "De que adianta ter paz se não tem um teto?" Ela murmurou para Patrícia uma noite, enquanto olhava os boletos acumulados. Patrícia agora era o ombro onde Josefina se apoiava, a força que a lembrava da virada que já tinha acontecido dentro dela. "A paz é o começo de tudo, mãe. O resto a gente corre atrás", a filha respondeu, com a sabedoria que não parecia ter aprendido apenas da sua pouca idade. Mas algo havia mudado. Com a amizade resgatada, Josefina sentia uma força renovada. Elzira, que antes não passava na porta do Ponto do Doce, começou a fazer visitas. Não oferecia dinheiro, mas oferecia algo muito mais valioso: uma escuta atenta, ideias e o incentivo. Um dia, Elzira apareceu com uma proposta. "Josefina, a paróquia está organizando a festa de São João, e a gente precisa de alguém para fazer os doces. Pensei em você. Um bom preço, para te ajudar, claro. Mas sei que seus doces são os melhores." Era uma chance,
um sopro de vida para a confeitaria. Josefina abraçou a oportunidade com garra. Noites a fio, ela e Patrícia amassaram massa, rechearam, decoraram. Elzira, a observadora silenciosa, via a nova chama no olhar de Josefina, a alegria que voltava ao ponto do doce. Não era mais só trabalho, era propósito. A festa de São João foi um sucesso retumbante. Os doces de Josefina voaram das bandejas. O dinheiro não pagou a dívida toda de uma vez, mas deu um fôlego, uma esperança real. Josefina conseguiu negociar uma pequena extensão do prazo com o banco, mostrando a boa-fé e um plano de pagamento com as novas encomendas que começavam a surgir, boca a boca. Elzira, percebendo a mudança verdadeira, a dignidade com que Josefina estava reconstruindo seu negócio, decidiu agir de forma mais concreta, mas ainda sutil. Josefina tem uma conhecida que está procurando alguém para fornecer doces para uma rede de pequenos restaurantes. Lembra dos seus doces de abóbora? São únicos. Ela fez a ponte, mas Josefina teve que batalhar, apresentar seus produtos, convencer. E ela conseguiu. O ponto do doce começou a se reerguer. Lentamente, uma fornada de pães frescos por vez, um sorriso honesto para cada cliente que voltava. A placa, antes torta, foi consertada por um vizinho que Patrícia conseguiu convencer. O cheiro de fermento voltou a ser promessa, não lamento. A dívida de R$ 15.000 não desapareceu magicamente, mas foi parcelada, e Josefina, com os novos contratos e a ajuda de Patrícia, que agora cuidava das redes sociais e dos novos clientes, conseguiu honrar seus compromissos. O peso nos ombros diminuiu. A paz que Patrícia tanto falava, e que o padre Sebastião pregava, finalmente chegou. Não era a ausência de problemas, mas a capacidade de enfrentá-los com o coração leve, com a consciência tranquila e com as amizades verdadeiras de volta. Josefina compreendeu que a maior falência não era a financeira, mas a da alma, e que o maior tesouro não estava na poupança, mas nas conexões que a gente nutre. A chave enferrujada que Josefina guardava no bolso por tanto tempo, a chave do orgulho e da mágoa, finalmente girou, destrancando não uma porta, mas o seu próprio coração. O ponto do doce, que antes parecia um fantasma do passado, renascia como um farol de uma nova vida, não mais sustentado por uma fachada, mas pela honestidade de uma mulher que aprendeu que o verdadeiro valor de um legado não é o que se acumula, mas o que se compartilha, o que se repara. É o que se permite florescer de novo, mesmo depois da mais dura das tempestades. A vida, com suas dores e suas alegrias, é um constante recomeço, e a cada amanhecer, temos a chance de amassar uma nova massa, com a receita que aprendemos no caminho. Se você já sentiu o peso do orgulho, te impedindo de dar um passo importante, de fazer as pazes consigo mesmo ou com alguém que ama, responde aqui embaixo. Deixa o like e se inscreve, cada curtida leva essa história para mais gente, e quem sabe, ajude alguém a encontrar a própria chave enferrujada. Para continuar recebendo histórias que tocam a alma, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma fornada de ensinamentos da Josefina.